Aqueles que não ouviram ainda eu falar, provavelmente vão ficar impactados já desde o tema. O tema da nossa mensagem de hoje é o Deus que destrói sonhos. Esse é o tema da nossa mensagem. O Deus que destrói sonhos. Forte, né? Muito forte. E quando a gente ouve uma frase como essa, com toda certeza a gente toma um choque. Porque nós estamos acostumados, em algumas igrejas que trabalham a questão da prosperidade, a questão daquele Deus que faz tudo por nós, do Deus gênio da lâmpada, de que tudo que a gente pede, Deus faz, né? E por conta disso, quando a gente ouve um tema como esse, o Deus que destrói sonhos, a gente toma um choque. Alguém pode perguntar, como assim, pastor? Eu sempre aprendi que é o contrário, que Deus realiza os meus sonhos, que Deus atende às minhas orações, que Ele responde às minhas orações do jeito que eu peço. Aliás, existem vários textos na Bíblia que vão dizer mais ou menos isso. Você pede e Deus dá. Você já deve ter lido isso, você já deve ter achado em caixinha de promessa. Eu já disse que eu sou meio avesso a caixinha de promessa por causa disso. Caixinha de promessa você nunca acha uma exortação. Você só acha uma palavrinha que vem assim, afagar o seu ego, né? Trazer, em certo sentido, alegria no seu coração, mas que afaga sempre o seu ego. É sempre uma promessa que é direcionada para você. E a primeira vez que eu ouvi essa frase também, foi a semana passada, foi lendo um livro. Eu adquiri um livro recentemente de um escritor que é pouco conhecido, mas eu gostei exatamente do tema do livro. E aí eu comprei. O nome desse escritor é Rodrigo Bibo. Eu nunca tinha ouvido falar nele, né? Alguns dizem que ele tem uns textos inteligentes, interessantes. Mas quando eu vi o tema, eu decidi comprar o livro. Foi a primeira vez que eu vi. E eu confesso que quando eu li o tema, quando eu vi o tema, a divulgação do livro, eu me interessei exatamente porque eu achei estranho. Eu queria ver o que o camarada falava nesse sentido. Mas em certo sentido, foi um choque para mim também, né? Quando você olha isso assim, você já se prepara. Ih, lá vem heresia, né? Lá vem alguma coisa que não é bíblica, mas é bíblico. E a gente vai entender um pouquinho disso hoje. E para entender essa frase, para entender essa expressão, eu quero começar citando no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 10, a famosa oração do Pai Nosso. Todo mundo sabe de cor, né? É a oração talvez que seja mais proferida em todo o mundo cristão, tanto por nós quanto pelos católicos romanos, pelos ortodoxos. E ali no finalzinho do versículo 10 está escrito assim: seja feita a tua vontade. Aliás, no começo, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Escuta o que eu vou te dizer agora, irmãozinho querido. Você também que está nos assistindo aí, escuta com muita atenção o que eu vou te dizer agora. Você tem que estar pronto para fazer uma declaração dessa que nós acabamos de ler. Você tem que estar pronto para poder fazer uma declaração dessa. Muitas vezes nós oramos e não prestamos atenção no que estamos falando. Às vezes lemos a Bíblia e não prestamos atenção naquilo que nós estamos lendo. Quando falamos seja feita a sua vontade, seja feita a vossa vontade, nós estamos submetendo a nossa vontade à vontade de Deus. É exatamente isso que eu estou dizendo. Exatamente a mesma coisa que Jesus fez lá no Getsêmani. Um pouco antes do seu martírio final, ele sabia o que estava esperando, e como homem ele sabia que ele ia passar por um sofrimento muito grande. Jesus era Deus encarnado naquele momento, mas era homem também, e ele sabia que ia passar por um sentimento muito grande. E lá em Mateus 26, 39, ele diz assim: Pai, passe de mim esse cálice, se possível for, mas
que não seja feita a minha, e sim a sua vontade. Você viu? Viu que coisa interessante? Você pode até pedir para Deus alguma coisa, para Ele considerar a sua vontade, aquilo que você está pedindo, mas você tem que entender que a vontade de Deus é que precisa prevalecer. A vontade de Deus, o projeto de Deus, o sonho de Deus, o plano de Deus, ele é mais importante do que o nosso. Quando nós estamos declarando que a vontade de Deus é mais importante do que a nossa, nós estamos dizendo que os sonhos de Deus devem prevalecer sobre os nossos sonhos. É por isso que Deus muitas vezes destrói os nossos sonhos. Nessa força de expressão, na realidade somos nós mesmos que destruímos os sonhos por causa de Deus. Mas será que destrói mesmo? Destrói, irmãos. Com toda certeza. Por nossa própria decisão. Porque Deus, ele não invade a nossa vida para destruir os nossos sonhos. Isso ele não faz. Você tem direito de fazer da sua vida o que você quiser. Ele deu a sua vida para você. E você pode fazer da sua vida o que você quiser. Mas quando você submete a sua vida a Deus, os nossos sonhos, muitas vezes, muitos deles serão destruídos. E isso é automático na vida daqueles que vivem com Deus. Muitos sonhos que nós trouxemos lá de fora, quando viemos para cá, eles acabam sendo destruídos. É bem possível que nós tenhamos muitos sonhos antes de nos aliarmos a Cristo, que sejam como o sonho de muita gente lá fora. Sonhos egoístas, sonhos egocêntricos, sonhos que visam apenas seus próprios interesses e que não estão, absolutamente não estão pautados na palavra de Deus. Isso é quase que regra. Muita gente vive essas coisas. E é claro que Deus não vai destruir todos os nossos sonhos. Pastor, Deus vai destruir todos os nossos sonhos? É óbvio que não. Mas Ele vai destruir aqueles que não estão de acordo com a sua vontade, que é soberana, na nossa vida. Mas os sonhos que são consagrados ao Senhor, ou seja, aqueles que estão de acordo com a vontade do Senhor, esses certamente obterão êxitos. É o que a gente lê lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, você vai ser bem-sucedido nos seus planos quando você consagrar a Deus. E para você consagrar a Deus, você vai ter que consagrar dentro daquilo que Deus deseja, que Deus espera, que Deus tem para você. Você não vai consagrar uma coisa ruim nas mãos de Deus. Não tem como. Você tem que consagrar o que é bom, o que é certo. Na realidade, para a gente entender melhor essa frase, é a graça de Deus sobre a nossa vida que destrói os sonhos, muitos dos nossos sonhos. Porque se nós vivêssemos todos os sonhos que nós temos no nosso coração, que trouxemos lá de fora, nossa vida seria um fracasso. Pode ter certeza disso. O que Deus deseja na realidade, isso Ele deseja para todos nós, é que vivamos os seus sonhos, a fim de que sejamos felizes, não somente neste tempo, mas por toda a eternidade. Jeremias 29, versículo 11, ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Os planos de Deus são certos. Os planos de Deus se consolidam na vida daqueles que amam a Deus e eles trazem bons resultados. Efésios capítulo 3, versículo 20, a gente lê: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. Faz muito mais. Você tem um sonho? Submeta ele a Deus. Se o seu sonho estiver dentro dos propósitos de Deus, ele vai incrementar.
Se não tiver, ele vai neutralizar. Ou ele vai levar você a neutralizar. Você crê nisso, irmãos? Se você crê, diga amém. Pode acreditar, porque são verdades bíblicas, diferente daquilo que se aprende por aí. Pode acreditar, é a palavra de Deus. Nós estamos aqui para ministrar a palavra de Deus. Bem, mas nós vamos olhar isso com um pouco mais de atenção ainda nesta noite. Não vai ficar só nesse arrazoado que eu já fiz, muito embora ele seja suficiente para a gente entender a direção que eu vou tomar. Mas eu quero começar agora, nesse momento eu quero fazer um desafio para vocês. Eu quero ver se você tem coragem. Fica de pé, irmãos. Coloca lá o Mateus 6, versículo 10. Só quem tem coragem de pagar o preço por isso, vai repetir comigo essa expressão a partir do seja feito. Só quem tem coragem. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você não está disposto a pagar o preço, não repita. Pode ficar quietinho. Está todo mundo de pé, todo mundo vai falar junto, ninguém vai perceber que você não falou. Mas se você está disposto em pagar o preço, repita comigo, a partir da palavra seja. Vamos lá. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Tem certeza, irmãos? Se sim, diga amém. Amém. Agora se assente. Agora vamos verificar a base bíblica dessa nossa premissa de hoje. Em primeiro lugar, Deus pode sim destruir nossos sonhos, porque nem sempre os nossos sonhos correspondem aos sonhos de Deus. E quando Ele os destrói, Ele não está fazendo outra coisa senão nos preservando de sermos rebeldes. Se eu insistir em ter um sonho diferente do sonho de Deus, eu estou sendo rebelde à palavra de Deus. E Deus nos preserva, porque Ele sabe que muitas vezes essa rebeldia pode nos levar para situações complexas. Provérbios capítulo 14, versículos 12 e 13, nós lemos o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, é um sonho que parece lícito, mas o fim dele são caminhos de morte, e até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Isso daí, pode ser o resultado de um sonho fora do sonho segundo o padrão de Deus. Jesus conta uma parábola interessante, onde ele mostra que nem sempre aquilo que o homem planeja, os seus sonhos, eles vão ser bem-sucedidos, né? É ali em Lucas capítulo 12, dos versículos 16 a 20, onde ele fala a parábola de um homem rico. E eu vou ler e eu quero que você preste atenção. Isso daqui descreve exatamente o que eu acabei de falar. E propôs uma parábola dizendo: a herança de um homem rico tinha produzido em abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Aí ele faz o seu plano. Farei isso: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, o que Deus disse? O sonho dele estava equivocado. A vontade dele, a decisão dele foi uma decisão equivocada. Ele estava pensando, o seu sonho se resumia àquilo que ele poderia fazer nessa vida, nessa dimensão que é tão rápida. Às vezes eu olho para a minha vida com 64 anos e eu percebo que daqui a pouquinho eu estou indo embora. E sem exagero, irmãos, e sem fatalismo também, é o ciclo normal da vida.
Daqui a pouquinho eu vou embora. Tudo que eu construí, não leva uma moeda comigo. Agora, na eternidade, eu vou ter tudo aquilo que eu construí nessa vida, porque os meus sonhos nessa vida estão de acordo com os sonhos de Deus. Você pode falar a mesma coisa? A sua vida também, os seus sonhos, você está sonhando com Deus ou está sonhando sozinho? Seus projetos de vida estão focados só nesse tempo, ou seus projetos de vida são mais ampliados? Você tem sonhado de forma egoísta, egocêntrica, ou você tem sonhado com Deus? Presta atenção, irmãos. Porque vai chegar um momento, não é só na minha vida que eu estou com 64, não. Se você está com 19, com 15, com 20, você também vai morrer um dia. Não tem para onde correr, porque o homem está reservado morrer uma vez. Então você vai ter que morrer um dia. E aí? O que nós vamos fazer? Ajuste os seus sonhos com os sonhos de Deus. Segundo lugar, quando nos tornamos cristãos, preste atenção, isso é importante. Nós decidimos seguir após Cristo, depois de Cristo, né? E renunciar a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo novo caminho. Não é isso que aconteceu conosco? Quando você se torna cristão, porque eu vou dizer uma coisa, se você não está disposto a renunciar, é melhor você nem seguir a fé cristã. Pede para sair. Melhor coisa que você pode fazer. E se você quer chegar, já saiba sabendo deste compromisso. Você tem que renunciar a si mesmo. Ali no texto de Mateus, capítulo 16, versículo 24, Jesus diz aos discípulos, está lá escrito, ó, Mateus 16, 24. Então disse Jesus a quem? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo, tome a sua cruz e abrir mão de si mesmo. Negar muitas vezes seus sonhos. Negar muitas vezes algumas coisas. É claro que tem sonhos que você vai consolidar com Deus. Para ninguém pensar que você vai ter que se anular, né? Você não vai ter que viver como ET, mas você vai ter que negar o seu ego, negar o seu egocentrismo, quando ele fala com os discípulos, e na sequência ele fala às multidões. Coloca Marcos 8:34 agora. Então, convocando e juntamente os seus, ele disse-lhes: primeiro ele diz aos apóstolos, aqueles que estão mais próximos. Agora ele diz à multidão. Todos deveriam passar por esse processo. E se não bastasse, Lucas 9:23 dizia: a quantos? Você faz parte desse todos? Ou será que é só aqueles que estavam lá? Então ele dizia, vamos lá. É isso, irmãos. Simples assim. Na realidade, não dá para ser seguidor de Jesus Cristo se você não estiver disposto a renunciar a si mesmo. Paulo, quando fala aos Gálatas, ali no capítulo 5, no verso 24, ele diz o seguinte: e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo fazem isso. Não fez ainda? Você é de Cristo? Então você precisa fazer. Ainda em Gálatas, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E João, então, ele conclui essa questão toda, falando ali no capítulo 3, no versículo 30 da sua epístola, o seguinte:
É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ou você faz isso, ou há uma dificuldade para você resolver essa questão. Ou você deixa de ser cristão, ou você renuncia a si mesmo. É uma opção de cada um. Cada um toma a sua direção. Cada um sonha como quiser sonhar. Os planos de Deus, e você precisa lembrar disso, os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos próprios sonhos, do que os nossos próprios planos. Os sonhos de Deus serão sempre melhores do que os nossos sonhos. Veja o que declara Isaías no capítulo 55, nos versos 8 e verso de número 9. Pois os meus pensamentos não são, nem os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O que é que você prefere, irmão? Viver o seu próprio sonho, viver a sua própria história, ou viver a história e o sonho de Deus? O que é que você prefere? Qual é a sua opção? O que é que você acha melhor? É uma opção de cada um. Cada um de nós tem a sua própria opção. Agora, cada um de nós vai viver, arcar com as suas decisões, e aí a decisão é de cada um, mas a consequência, aí não. Aí cada um vai ter suas próprias consequências, e aí não dá para escolher. Terceira coisa que eu quero falar, ainda nesse tema. Se sou homem ou mulher de Deus, preste atenção. A minha prioridade está nas coisas de Deus e não nas coisas humanas. Se você é homem ou mulher de Deus, a sua prioridade precisa estar nas coisas de Deus e não nas coisas humanas. Eu uso com muita frequência o texto de Atos 20 e 24, que ela vai colocar ali, porque aí vai falar das prioridades de Paulo. Todavia, não me importo, nem me considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a carreira, a corrida e completar o ministério que recebi do Senhor, que o Senhor me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A prioridade de vida para ele. Ele está falando ali na primeira parte que não tem nada que seja mais importante do que isso. O que é mais importante na sua vida? Para alguns é ter uma vida louca. Para outros é não ter compromisso com ninguém. Para outros o mais importante é ter dinheiro no bolso. Para outros o mais importante é viver de qualquer maneira, ter liberdade, uma pseudo-liberdade que alguns dizem aí, que leva a um aprisionamento do pecado, com todas as consequências, riscos e danos. Mas se você é um homem ou mulher de Deus, preste atenção no que eu vou te falar. Preste muita atenção no que eu vou te falar. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, a sua prioridade precisa estar nas coisas de Deus. E quando eu digo prioridade nas coisas de Deus, eu não estou falando que você tem que cancelar tudo na sua vida, não. Você não tem que cancelar tudo. Mas tudo que você for fazer, se a sua prioridade é Deus, então você vai perceber se aquilo está de acordo com a vontade de Deus. Não tem jeito. Vai ser assim. Vai ser sempre assim, vai ser desse jeito. Agora, se você quer viver de qualquer jeito, você viva. Você vive hoje, você leva um hoje, engana outro amanhã, acha que está enganando Deus, mas na realidade está enganando a si mesmo e não vai para lugar nenhum, porque um dia Deus nos pedirá conta de tudo isso. E aí, ó irmão, vou dizer uma coisa para você, você acredite, não acredite, você seja cristão, seja ateu, não importa, um dia Deus vai nos pedir conta de todas as coisas que nós fizemos, tudo, tudo, cada coisa por menor que seja. E por último,
Eu quero que você saiba que sonhar os sonhos de Deus, tomar essa decisão, tornará a sua vida melhor. Tanto nesta dimensão, quanto quando eu atravessar, ou nós atravessarmos, a divisa que nos liga à eternidade. Quando você sonha os seus sonhos, você pode até alcançar os seus sonhos. Mas quando você partir, eles não têm mais sentido. Alguns vão dizer, eu deixei um legado. Tudo bem, você deixou um legado, mas você não viveu. Agora, quando você sonha os sonhos de Deus, você está plantando nessa vida aquilo que você vai colher na outra vida. Coisa boa, meu irmão. E para estar lá, basta um clique. É igual mandar uma mensagem, você aperta um botãozinho. Para estar lá, é menos do que isso até, porque Deus não precisa nem apertar um botãozinho. É de um minuto para o outro. E a decisão de submeter os nossos sonhos a Deus e permitir que os dele se realizem em nossa vida é uma coisa pessoal. Eu não posso fazer isso pela Rai, não posso fazer isso pelos meus filhos, tem até um filho meu me assistindo. Eu não posso fazer isso por eles. Eu não posso tomar uma decisão por outra pessoa. É pessoal. Eu tomo por mim, a Rai toma por ela, você toma por você, seu marido toma por você, sua esposa toma, seu marido toma por ele, sua esposa toma por ela, e assim por diante. Mas os resultados, muito embora as decisões sejam individuais, os resultados serão iguais para todo mundo. Isaías 1:19. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Se você quiser e obedecer, você come o bem dessa terra. E para encerrar, Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se você colocar isso como propósito no seu coração, senão você pode sim, viver alguma situação que lhe cause algum tipo de alegria nessa dimensão, mas perder a alegria da eternidade. Você pode alcançar alguns resultados que são transitórios, que são efêmeros, mas perder aqueles que são eternos, que duram para sempre e que são abençoadores na sua vida e na vida das pessoas que te amam e que você ama. Deus destrói sonhos, sim. Se os seus sonhos não estão de acordo com a vontade de Deus, deixa Deus destruir os seus sonhos e viva para a glória de Deus. Amém?